Irmãos, graças e paz a todos. Abra a sua Bíblia, Provérbios, capítulo de número 4. Nós acabamos de louvar aí com o último louvor. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Enquanto nós esperamos Jesus vir, Jesus voltar, uma das coisas que precisamos fazer é cuidar do nosso coração, guardar bem o nosso coração. E essa vai ser a nossa reflexão dessa noite, está em Provérbios 4, versículo 23 a 26. Vamos pensar nessa noite sobre um coração bem guardado. Provérbios 4, versículos 23 ao 26. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito, as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Senhor, mais uma vez te agradeço pelo privilégio de estarmos juntos aqui, prestando um culto ao Senhor. Poder falar com o Senhor e também de poder ler e ouvir a tua palavra, que é viva e eficaz e que jamais volta vazia, sem antes fazer aquilo que lhe apraz, como diz a sua própria palavra. Palavra que pode nos aperfeiçoar como pessoas e nos edificando espiritualmente. Esse é o nosso desejo. Nessa noite, também por meio da tua palavra, sairmos daqui mais fortalecidos, mais edificados, e que cada vez mais a nossa vida possa ser motivo de glorificação ao nome do Senhor. Eu faço essa oração ao Senhor, agradecido por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, um coração bem guardado. Quando nós pensamos em coração, e se olharmos para a palavra de Deus, vamos ver a palavra de Deus falando sobre coração. Se você abrir a sua Bíblia lá em Deuteronômio 6, versículo 5, o texto vai dizer: amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E essa mesma colocação sobre o amar a Deus de todo o coração, ela vai ser citada lá em Mateus 22, 37, em Marcos 12, versículo 30. Mas sobre o coração também temos Jeremias 29, versículo 13, onde a palavra de Deus diz: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias, se voltarmos um pouco antes, lá no 17, capítulo 17, versículo 9, ele vai dizer: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E lá em Mateus 15, versículos 18 a 19, a palavra diz: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Esses são apenas alguns textos que falam sobre o coração da palavra de Deus. E o primeiro que nós lemos fala sobre amarmos profundamente a Deus, que deve ser uma atitude nossa para com Deus sempre, tanto é que isso é repetido no Novo Testamento. E o texto também fala sobre a oração, quando Jeremias cita: buscar de todo o coração, buscar a Deus sem reserva, realmente procurando ter uma intimidade forte com Ele, e aí você vai encontrar Deus
da maneira que precisa ser encontrado nesse diálogo de servo de Deus, de povo de Deus, ou de filho de Deus para com o seu pai. Mas o Jeremias já fala uma palavra também muito forte, como lá no capítulo 17, quando ele fala que o coração também pode ser um problema. E é aí que entra essa questão de termos cuidado com o coração. O Jeremias fala que ele é enganoso. Então, o coração humano pode enganar o próprio ser humano. E Jesus parece que reforça essa ideia de Jeremias, quando ele fala que do coração procedem maus pensamentos, mortes, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Jesus faz essa colocação. Antes disso acontecer, já estava acontecendo lá no coração. Não é à toa que Jeremias falou que é enganoso. Então, se vamos cuidar do nosso coração, temos que tomar cuidado para ele não ser enganoso e guardar bem ele, para que ele não se encha de coisas que o levem a ser um coração enganoso que venha nos enganar. E o nosso pensamento aqui hoje é guardar. E o texto que nós lemos de Provérbios, o pregador de Salomão, ele fala sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o coração. Uma outra versão vai dizer acima de tudo. Por que a gente guarda as coisas? Por que você guarda alguma coisa? Para não perder ou porque também é uma coisa boa, né? Por questão de cuidado, né? Para preservar aquela coisa. E o pregador, a palavra de Deus fala, olha, acima de tudo isso que a gente tem cuidado de guardar, de proteger, guarda o coração. Será que algumas vezes a gente não está cometendo esse erro, né? Está guardando tanta coisa e não está guardando o principal. Aquilo que a palavra fala, acima de tudo, sobre tudo, guarde o coração. E aí tem umas perguntinhas interessantes aqui, né? Quantas vezes você já guardou o teu coração esse mês? Quantas vezes? Aliás, como é que guardamos o coração? Provérbio vai nos ensinar como é que nós guardamos o coração. Ele dá um resumo aqui, é lógico que não é só isso. Se a gente viajar pela palavra de Deus, refletindo nela, a gente vai achar muitas outras colocações, muitos outros textos que nos ensinam isso. Mas Provérbios, ele nos traz pelo menos 3 ensinos de como nós devemos guardar o coração. O primeiro deles é o cuidado com o falar, com a boca. Versículo de número... Ele fala o versículo de número 23, depois ele vai completando aquilo que ele falou no 23. O 23 ele diz sobre tudo que se deve guardar, guarde o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Daí ele coloca a primeira colocação: desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Aponta para a nossa boca, o nosso falar, as nossas palavras. É uma palavra forte, se a gente parar para pensar. E ele usa essa colocação, falsidade. É até estranho, né? Falsidade da boca. Como é que sai uma falsidade de uma boca? Certamente quando a gente não fala aquilo que é a verdade. Ou quando falamos coisas enganosas. Então, às vezes nós estamos, nossa boca está sendo falsa sem a gente perceber. Às vezes uma pessoa falou uma coisa
que ela ouviu de outro que não sabe se é certo ou não, você ouviu e repetiu aquilo que a pessoa falou sem saber também se está certo ou não. Se não está certo é o quê? É mentira, é falso. E o pregador, a palavra de Deus, ele fala, olha, desvia de ti a falsidade da boca. E a outra palavra, né? Perversidade. O que é perversidade? Você olha para uma pessoa e fala, nossa, aquela pessoa ali é perversa, hein? O que eu estou querendo dizer com isso quando eu falo isso? Maldosa. É? Maldosa. Maldosa, né? Mal intencionada. Olha o que a palavra ela diz, né? Para a gente tomar cuidado. Isso aqui é Antigo Testamento. Se a gente for lá para o Novo Testamento, Tiago 3, versículo 2, vai dizer uma palavra interessante, porque o Tiago, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele faz a gente ficar realmente com um alerta sobre a nossa própria vida. Porque ele fala que todo mundo tropeça em alguma coisa. Tiago 3,2. Porque todos tropeçamos, eu falei alguma, ele está falando muitas, né? É mais forte aí. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. E se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Olha o que o Tiago falou. Que o Espírito Santo falou através da boca de Tiago. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça, é perfeito varão, capaz de refrear também. Se alguém não tropeça no falar. E às vezes a gente está tropeçando no falar, mesmo a gente sem saber, né? A pessoa que gosta de falar demais tem que ter mais cuidado ainda. Porque às vezes você está tropeçando mais e não está nem percebendo. Não que seja errado você falar, mas a gente tem que ser cuidadoso nas nossas palavras. E o maior perigo é quando a gente sente-se muita vontade para ficar falando. É a hora que a gente, às vezes, usa uma palavra que ela vai, na verdade, encher o nosso coração ou contaminar o nosso coração, né? Porque Jesus fala, em outro texto vai falar que o que contamina não é o que sai de dentro do homem, mas é o que entra. Não é o que entra, mas é o que sai, né? As palavras, aquilo que a gente fala, nos contamina. Então é um cuidado muito grande que a gente tem que tomar com as palavras. E o Tiago ainda fala lá no capítulo de número 3, versículo 10 a 12, de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar no mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. O que ele está querendo dizer com isso? Porque ele está falando para quem? Está falando para a igreja. Está falando para os discípulos de Jesus Cristo do seu tempo. E nós que lemos a palavra hoje, é uma palavra para nós. Não dá para a gente usar a palavra de Deus abençoando e amaldiçoando ao mesmo tempo. Aqui dentro eu abençoo todo mundo. A hora que sair lá, se eu tiver algum problema com alguém, eu começo a descer o sarrafo na pessoa, estou amaldiçoando na vida da pessoa. O Tiago falou, olha, meus irmãos, não comente seja assim. Nós somos fonte para sair coisas que edificam.
Ele está falando isso aqui para a gente ter um cuidado mesmo, porque ele está dizendo que nós somos seres humanos, a gente tropeça no fato. Mas eu entendo que ele está nos trazendo um alerta para nós tropeçarmos menos. Porque ninguém pode dizer que é um varão perfeito, que não erra em nenhuma palavra. Tudo aquilo que você fala, só sai coisa que edifica. Você não fala nenhuma mentira, nenhuma engano, não fala nada para machucar, para ofender ninguém, você só fala coisas que edificam e que agradam. A gente não consegue fazer isso. Talvez por causa da nossa própria natureza humana, que nos leva às vezes a fazer o contrário. Então ele está falando aqui para um alerta para a nossa vida. A gente tomar cuidado com aquilo que falamos. É o mesmo que o provérbio está falando, o pregador do provérbio está falando. Só que o provérbio usou a palavra questão de falsidade, questão de perversidade, que entra na mesma coisa. Quando o Tiago fala que a gente está usando, se a gente não estiver usando a palavra para abençoar, mas também para amaldiçoar, está saindo coisa perversa junto. Então, como é que a gente vai usar a boca para guardar o coração, em vez de usar a boca para prejudicar ainda mais o coração? E a palavra de Deus, ela nos ensina também. Se falando coisas que podem prejudicar tanto a vida de outra pessoa como a minha própria, quando eu falo algo para prejudicar o outro, eu estou me prejudicando também. Se eu falo algo para abençoar outros, e até mesmo serve para abençoar a minha vida. Lá em Efésios 4, que ele vai trazer as duas colocações, tanto a de ser bênção, com aquilo que falamos, quanto a de tomarmos cuidado para não estarmos sendo contrário. Aliás, ele começa com o não ser o contrário primeiro, não ser usar a boca para fazer aquilo que é errado diante de Deus. Efésios 4, versículo 29 e 32, a palavra vai dizer: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Olha que forte também, né? Nenhuma palavra torpe, sim, unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade. Assim transmita graças aos que ouvem. Olha que interessante, né? É aquele sinalzinho de alerta. Se eu sei que vou abrir a boca, vai sair alguma coisa que não deveria sair, eu nem falo. Eu penso em até mesmo mudar as palavras. Em vez de falar aquilo que eu ia falar alguma outra coisa que serve mais para edificação do que essa colocação que está querendo sair, né? Está na ponta da língua, está querendo sair, mas ela não precisa sair. Eu posso falar o contrário daquilo que eu ia falar. E aí não sai a palavra torpe, mas vai sair uma palavra para edificação. E aí o texto diz que assim transmita graça aos que ouvem. Depois ele continua, versículo 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. E não entristeçais fazendo as coisas que ele vai dizer no versículo 31. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e assim bem toda malícia. Olha que interessante. Amargura, não saem palavras amarguradas da sua boca. Você está aí magoado com alguma coisa, ou está irado, com raiva, não deixa aí. Ficou nervoso, já vai alterar o tom da voz, vai gritar com o outro. Não. Vai começar a praguejar contra Deus porque alguma coisa não deu certo, está dando errado. Não blasfemar nada. E toda malícia, qualquer palavra que ela possa inspirar algo malicioso, ele está falando: olha, não. Antes disso, sejam uns para com os outros benignos, compassivos. Ele vai usar o perdão,
Porque às vezes a pessoa fez alguma coisa que te ofendeu, e ele fala, então perdoa, né? Seja compassivo, seja benigno uns aos outros, lembrando que foi assim que Cristo fez, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então a palavra ela dá a receita, ela nos alerta e fala, olha, não façam assim, não usem a boca para isso, mas use a boca para guardar o seu próprio coração, falando aquilo que edifica, né? Falando aquilo que transmite graças. E se alguém fez algo para você, você perdoa. Você se torna uma pessoa benigna, compassiva. E assim você consegue controlar a tua palavra. E a palavra que você vai falar vai ser bênção para o outro, vai ser bênção para você, porque ele está guardando o seu próprio coração. Então, quando abrimos a boca, falar a palavra de Deus, ou falar palavras que edificam, que abençoam, e aí a gente vai se livrar de estar com o coração enganoso, coração mau, porque o coração vai estar sendo bem cuidado pelas próprias palavras que nós falamos. Mas aí ele traz uma outra forma de cuidar. Depois de falar da palavra, ele fala sobre o quê? Os teus olhos. Aqui entra o cuidado no olhar. Ele usa uma expressão assim: os teus olhos olhem direito. Como se estivesse dizendo, olhe da maneira certa, correta. Lá em Lucas usa uma expressão que Jesus, quando foi alertar o povo sobre o olho, ele disse: são os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem qualquer parte de trevas, será tudo resplandecente como a candeia quando te ilumina. Mas Jesus chama a atenção para o olho. São os teus olhos a lâmpada do corpo. Se forem bons, todo o teu corpo será luminoso. E o provérbio está falando, olhem direito. E aí cabe aquela pergunta, como é que nós estamos olhando, como é que cada pessoa está olhando as coisas? Será que as pessoas estão olhando da forma correta? Será que nós, crentes em Cristo aqui, os crentes em Cristo em geral, estão olhando da forma direita, da forma correta? Mas se tem uma forma correta de olhar, qual que é a forma errada? Aquele olhar tenebroso, aquele olhar que ele revela um corpo que está em trevas. Que olhar é esse? Pode ser, pensando na palavra de Deus, um olhar malicioso, que a malícia pode não estar só na palavra, pode já estar no olhar. Pode ser um olhar cobiça, um olhar de inveja, um olhar de ódio. Será que tem gente que olha um para o outro assim, sentindo inveja? Tem ou não? Tem. Tem gente que olha com o olho, parece que está matando o outro, está com o olho, né? Tanta raiva que está na pessoa. Isso é uma forma direita de olhar? Não. Nunca foi, nunca vai ser. Mas se tem um olhar mau que revela em trevas, qual que é o olhar direito então? É um olhar contrário de toda essa forma. É um olhar sem cobiça, um olhar sem malícia, um olhar sem ódio, um olhar sem inveja. E poderíamos chamar aqui de um olhar com amor, um olhar com compaixão,
um olhar misericordioso. Como é que nós podemos cultivar o olhar dessa forma? A maneira como nós olhamos e pela fé nós imaginamos que Deus é, ou a maneira como Ele fez tudo. Toda a palavra de Deus fala que Ele fez tudo bom. E quando pensamos em Deus, ou pensamos em Jesus Cristo, nós vamos pensar em uma pessoa misericordiosa, amorosa, compassiva, paciente, mansa. Eu creio que até a maneira como nós olhamos a própria criação, a própria natureza que Deus criou. Aliás, a Bíblia fala, né, que os atributos invisíveis de Deus, eles se revelam naquilo que Deus criou. Lá, Romanos 1, versículo 20, fala sobre isso. Por isso que o homem é indesculpável se ele não glorificar a Deus, porque a própria natureza revela isso. E o Salmo, de número 19, fala que os próprios céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então nós podemos olhar para a natureza contemplando a Deus. Olhar para a própria as coisas que Deus criou, o céu, a terra, as árvores, os rios, o mar. Podemos olhar até para uma planta na nossa terra. Ali Jesus usava muito essa colocação em parábolas, né? Parece que ele descrevia a natureza das coisas que ele estava falando. Então, quando nós contemplamos isso, pensando no Criador, pensando em Deus, automaticamente nós estamos tendo um olhar bom. Quando você olha com a intenção de realmente, você está querendo ver o bem da pessoa. É o olhar, se olhar direito. É uma forma que nós estamos guardando o coração. Mas o mundo muitas vezes nos ensina a olhar de maneira errada, né? Nos ensina a olhar com malícia, a olhar com raiva, né? O outro tem aquilo lá, eu tenho que ter uma coisa melhor do que a que o outro tem. É uma forma estranha, né, de olhar, de pensar nas coisas que não bate muito com aquilo que Deus ele realmente tem com a nossa vida, para a vida de cada um de nós. Então, a maneira como a gente está usando o nosso olho, ela pode estar tornando o nosso corpo luminoso um corpo em trevas. Então, se a gente se concentrar em coisas que nos levem a pensar em Deus, ou a glorificar a Deus, ou até mesmo pensar no bem de outras pessoas, automaticamente, por esse nosso olhar, nós estamos cuidando do nosso coração. É um desafio, porque não é fácil você olhar com um olhar de amor, com um olhar de esperança, com um olhar de misericórdia, quando alguém te faz algo de mal, te prejudica, e principalmente quando você se depara com aquela pessoa. Mas o nosso olhar não pode ser um olhar de ódio, nem olhar desejando que a pessoa seja prejudicada ou venha experimentar aquilo que porventura tenha feito, até desejado para nós. Então, concentremos o nosso olhar em coisas que nos levem a pensar em Deus. Tá? Dessa forma, estaremos cuidando do nosso próprio coração. E a terceira e última colocação que o pregador faz, depois de falar da boca, do falar, das palavras, do olhar, ele fala da ação, do movimentar, do aonde ir, tomar cuidado com a direção que nós estamos indo. Versículo de número 26,
E depois ele, 27, completa aquilo que ele diz no 26. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não decline nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Olha que interessante aqui. Ele fala para ponderar. Que todos os teus caminhos sejam retos. Ou, em outras palavras, ele está falando o quê? Vai na direção, ou vá em lugares que não te desviem para o mal. Que não te leve numa direção contrária daquilo que Deus tem para a sua vida. E é uma maneira de você estar guardando o seu coração. Lá em Provérbios 16, 24, ele vai dizer assim: há caminhos que parecem direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. É por isso que ele fala aqui, no versículo 27, não decline nem para a direita, nem para a esquerda. Aí completa, retira o teu pé do mal. Se vai tomar um desvio, seja para a direita ou para a esquerda, e vai te levar para uma direção do mal, para aquilo que é errado, não interessa se é direita ou se é esquerda. Retira o teu pé. Não vai nessa direção. Não vai nesse caminho, não vai nessa onda. Que ela vai te levando para um lugar que você não deveria estar indo. E aí você vai, tudo aquilo que falamos aqui pode se encaixar aí também. Você vai falar coisas que não deveria falar. Vai pensar e olhar de uma maneira que não deveria estar olhando. E aí um salmo que ele serve muito bem, se encaixa muito bem com essa colocação, é o Salmo 1, versículo 1 e 2, onde o salmista diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei medita de dia e de noite. Eu gosto muito da colocação do salmo, porque primeiro ele fala do problema. Ele fala que, no versículo 1, que existe conselho ímpios. Conselhos de pessoas que não estão nem aí com Deus. Que não tem piedade nenhuma na vida. Mas existem conselhos ímpios. E aí ele está falando para não andar nesse conselho. E depois, o caminho. Interessante, porque parece que tem uma sequência. Primeiro ouve o conselho, aí vai até o caminho. E para lá. Ele fala: não se detém no caminho dos pecadores. É um conselho ímpio, conselho errado. Aí depois vai lá e para. E não só para, como depois entra até mesmo em comunhão com aquilo. Porque aí se assenta na roda. E aí, na hora que você se assenta na roda, você está fazendo parte da roda. Aí ele fala para não se sentar na roda dos escarnecedores. E aí depois vem o versículo 2, que vai dizer: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, o prazer na lei, esse apego com a palavra de Deus, é o que leva a pessoa a, mesmo que ouça um conselho ímpio, não seguir aquele conselho ímpio, e muito menos se deter no caminho dos pecadores e fazer parte da roda dessa galera, da roda dos escarnecedores.
é a pessoa que não está ponderando aí as veredas dos pés. Foi um caminho que devia ir. Foi uma direção errada. Uma direção que o pé está correndo, dando passos para o mal. E aí qual que é o problema disso aí? Que o seu coração não está sendo bem guardado. Vai se encher daquilo que não deveria encher, e automaticamente isso vai refletir nas suas palavras, nas suas ações e até na sua forma de olhar. Então é uma palavra de alerta dele. Nós podemos guardar o nosso coração aqui, então, de 3 formas. Cuidado com a palavra, forma de olhar, que é a maneira como a gente olha e já revela o que a gente está pensando no nosso coração, e os rumos que estamos tomando na vida. Ninguém vai te obrigar a ir no lugar errado se você não quiser ir. A pessoa pode te convencer de todas as maneiras, mas você não vai se você não quiser ir. Mas se você não tomar cuidado, não tem problema, eu vou. Será que não tem problema mesmo? Se não é o lugar que Deus queria que a gente fosse ou tivesse, será que esse lugar não pode nos influenciar de uma maneira negativa e afetar a nossa mente e nosso coração? E automaticamente afetar também as nossas atitudes. Então é uma palavra de alerta. E aí fica uma pergunta para a nossa reflexão. Onde tanto nós devemos nos preocupar em guardar o nosso coração? Onde tanto? Guardar o nosso coração, tendo cuidado naquilo que a gente fala, na maneira que olha, e até mesmo nos rumos que nós estamos tendo. Onde tanto? Será que eu tenho que tomar cuidado com a minha palavra, a maneira que eu falo e olho dentro da igreja? Será que eu tenho que tomar cuidado com essa forma lá no meu trabalho que eu estou, lá na rua, quando eu cruzo com as pessoas, eu paro em um lugar? Todo lugar é a resposta. Todo lugar temos que ter cuidado. Quando estamos tendo cuidado, estamos guardando o nosso coração. E quando nós devemos nos preocupar em estar guardando nosso coração? Quando? Todos os dias. Sempre. Se a gente não estiver tomando cuidado, até na hora que a gente está descansando lá, né? A gente está olhando isso aqui, ó. É legal, né? A gente ficar informado, ver as mensagens, as notícias. Mas tem coisa aqui que pode afetar o nosso coração. Que a gente vê e ouve. De tanto ouvir, a gente pode acabar sem perceber, repetindo aquilo que a gente ouviu aqui, com as nossas palavras, e que pode não ser uma coisa verdadeira. Então, na verdade, todo tempo, todos os dias, a gente tem que estar essa preocupação de guardar o nosso coração. Que estamos sujeitos a levarmos um tropeço no próprio coração. Ontem nós já refletimos aqui sobre o Maduro, no começo da mensagem, que ele observa o ser humano, ele já vem fazendo isso desde o Jardim do Éden, então ele já é especialista em saber onde estão as falhas e os defeitos do ser humano. Mas se a gente se cuidar, ele não vai encontrar espaço para agir na nossa mente, no nosso coração, porque estaremos sendo
bênção na nossa maneira de falar, na nossa maneira de falar e até nas atitudes, nas direções, nos rumos que nós tomamos na nossa vida. Então essa é uma palavra de alerta para nós, né? Porque todos os dias estamos sujeitos a não guardar o nosso coração com aquilo que falamos, que olhamos e com as direções que tomamos na vida. Deus nos dê sabedoria, né? E força para sermos bons guardadores do nosso coração, para que ele seja uma fonte de bênção, para que a gente faça o que o pregador está dizendo, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém? Feche os olhos, vamos falar com Deus. Irmã Marlete, nos leve nessa oração.